Nós saudamos a todos os jovens, aos irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando o nosso segundo programa Evangelho Sem Fronteiras. E o tema desse programa vai ser a constituição do lar na vida do jovem. Nós temos aprendido que na vida daqueles que servem ao Senhor há 3 pilares: o amor, a carreira e a fé. Como disse Paulo, o combate, a carreira e a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O programa de hoje é dedicado a este pilar que é chamado o amor, que é a família, a constituição da família, a pessoa que o Senhor escolhe para estar ao lado do jovem durante a sua vida. E estamos aqui com um grupo de jovens que estão conosco. Paz do Senhor a todos. Também com Jerônimo. Paz do Senhor, Jerônimo. Paz do Senhor, pastor Marcelo. E vamos estar recebendo hoje como pastor convidado um pastor que é muito querido pelos jovens, que é o nosso querido pastor Luiz Eugênio. Bem. Pastor Eugênio, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Vocês estão com as cordas todas, mas estamos aí, ó. Bem. Esse programa e o convite ao pastor Luiz Eugênio se iniciou na viagem, uma das viagens do Evangelho Sem Fronteiras para a Bahia. A gente estava no ônibus e o Luiz, de forma natural, começou a dar alguns conselhos pastorais para os jovens acerca de casamento, namoro, e quando nós olhamos, tinha um grupo imenso de jovens em volta querendo ouvir. Dali surgiu essa iniciativa de termos hoje o Luiz aqui para dar esses conselhos pastorais para os nossos jovens. Não é isso, Jerônimo? Exato, pastor Marcelo. Pastor Luiz, até aproveitando, durante o dia hoje nós soltamos uma enquete, uma interação no Instagram do Evangelho Sem Fronteiras. E os jovens enviaram muitas perguntas para o senhor. É um tema que os jovens anseiam muito, né? A constituição do lar. E algumas perguntas serão feitas para o senhor destes jovens que participaram conosco. Mas a primeira pergunta que nós queremos fazer, pastor, é: a Bíblia, ela fala de namoro? E, indo além, há algum histórico, algum relato sobre namoro que o senhor possa dar aos jovens hoje? Bom, nós vamos aqui, saudamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de primeiro eu vou dar um histórico da minha situação, né? Quando eu comecei a namorar com minha esposa, na verdade, isso aqui eu fiz 40 anos de casamento agora em fevereiro, né? Pouco tempo não, 40 anos. E naquela época, na verdade, eu era de uma igreja evangélica, eu era líder da mocidade na época, era líder da mocidade. Ela esteve nessa igreja visitando tudo, depois nos encontramos, começamos a namorar. E, aliás, foi ela que me pediu namoro, foi eu que pedi namoro ela não. Mas tem iniciativa, né? Tem iniciativa. Às vezes é preciso, né? Hoje em dia tem jovem que tem aquele negócio, mas naquela época teve isso. E é o seguinte, aí depois eu trabalhava no exterior, eu viajei para o exterior, né? Trabalhava viajando no Oriente Médio, trabalhando lá, e nessa época ela estava nessa igreja evangélica junto comigo, e depois ela teve uma experiência, visitou a igreja Maranata, teve uma experiência com o Senhor na igreja Maranata, né? E aí ela mandou uma carta para mim lá no exterior, que naquela época não tinha um WhatsApp, esse negócio, era 2 meses para a carta chegar lá no Oriente Médio. Eu recebi lá no meio do deserto uma carta falando o seguinte: ó, eu tive uma grande experiência na igreja Cristã Maranata, com o Espírito Santo, com o Senhor. Eu te amo muito, mas amo mais o Senhor. Então eu vou ficar com... se você não me quiser do jeito que eu estou, eu não vou fazer nada, eu vou ter que dar um jeito. Falei, não, aí que passei a mala mais ainda, porque eu vi a dedicação dela ali, viu? Então, a minha história, resumidamente, foi isso aí. E eu depois tive uma experiência na obra, vim para a obra, depois dela, né? Ela estava na igreja, tinha muita desconfiança da igreja Maranata, mas tive essa experiência para estar na igreja hoje. Agora, a história do casamento, de namoro na Bíblia, tinha a ver poucas nuances sobre esse assunto. Por exemplo, o encontro de Isaac com Rebeca, né? O encontro dela aqui diz, por exemplo, aqui em Gênesis 24, diz que quando Isaac encontrou com ela, quando ela estava indo para encontrá-la, ele estava orando no campo, né? Aqui no 24, 62, 63, Isaac saíram a orar quando se encontraram. Namoro, a palavra na Bíblia não tem, porque acontece na época, as pessoas casavam por necessidade ou por dote. Até quando eu trabalhei no Oriente Médio, eu lembro de um rapaz que o nome dele era Zenidim, tinha 65 anos, ele estava comprando uma jovem de 15 anos para casar com ela. Então, até hoje tem essa história lá, né? A pessoa compra mesmo. Então,
Na verdade, os casamentos nessa época bíblica é mais por necessidade o dote que eram pagos pelos casamentos, né? Agora a história de namoro mesmo, pelos historiadores, começou a falar a partir de 1900, que começou a falar a questão de namoro mesmo, que na história da humanidade não se vê falar em namoro. 900 para cá, 1900, depois na década de 30, com a invenção do carro, os veículos começaram a ter essa questão mais namoro, a liberdade dos jovens, não sei o quê. Depois na década de 60, 70, que as coisas foram avançando mais e perdeu um pouco o controle. A questão do namoro, o namoro ficou um pouco assim, muito avançado. Com a Revolução Industrial, em 1760, lá para cá, o que aconteceu? As mulheres foram para o mercado para trabalhar. Então houve uma conexão de liberdade maior, uma questão que mudou radicalmente a cultura mundial, né? Quando convívio, né, pastor? Exatamente. E o namoro mudou também a partir dessa época também. Que até 1900 se via falar em namoro, era questão de dote e necessidade das famílias, né? Tinha que pagar, e os pais arrumavam aquela questão toda, mas depois dessa época mudou, devido a toda essa revolução que teve no mundo, né? Teve no mundo. E interessante, né, Luiz, que há a mudança cultural, a mudança dos costumes e das épocas, mas não há mudança para o povo do Senhor, a questão de valores, né? Exatamente. Porque os valores são eternos. Então, aquele que é o jovem na presença do Senhor, ele deve estar, assim, adequado ao seu tempo, à sua cultura, ao meio que ele vive, mas os valores estão adequados ao céu. Exatamente. Esses valores do mundo que influenciaram os cristãos, entraram com força nas igrejas, na juventude cristã, sofreu a forte influência dessas revoluções que houve no mundo, certo? E até hoje vem sofrendo os embates do impacto dentro do cristianismo, dentro do cristianismo, do evangelho, do jovem no namoro, o namoro cristão, e influenciou muitas igrejas e o namoro do jovem mesmo. A igreja, no lugar de influenciar, foi influenciada. Sendo influenciada. Foi exatamente Luiz, isso aí. Tem uma jovem que preparou uma pergunta que ela gostaria de fazer, que é a Juliana. Pastor, a gente gostaria de saber se existe uma idade para começar a namorar e pedir que o senhor comentasse um pouco sobre namoro precoce. Assunto difícil, hein, Luiz? Um assunto complexo, né? Falar sobre idade, aqui não vou estabelecer uma idade, porque cada situação é uma situação. Eu só lembro o seguinte, que o que aconteceu com a questão do namoro precoce, às vezes os pais, para influenciar os filhos, o que aconteceu na humanidade, eu vou dizer em termos de Brasil, né? Em termos de Brasil e outros países aconteceu também. Os pais botaram as filhas sensuais, e os filhos, os pais queriam que os filhos fossem pegadores, para atrair uns aos outros. Isso aí gerou essa questão que eles fizeram, exatamente para que tenha muitos adolescentes, crianças mesmo começaram a ter namoro, e a questão que está afetando as famílias até hoje, certo? E está acontecendo isso porque a culpa maior dos pais, que já incentivaram de pequeno as crianças a colocar a sensualidade das crianças e colocar no filho. Os pais, os varões, pais se orgulham quando vê o filho dele, que ele chama, que é a linguagem popular, chama pegador, meu filho, não sei o quê. Então, isso aí, totalmente fora dos princípios bíblicos, da pureza cristã, totalmente fora, né? Mas é a sociedade, o cristão sendo contaminado pela sociedade, certo? É o que está acontecendo hoje. É verdade. Aproveitando a pergunta da Juliana, né, Luiz Jerônimo, a palavra fala em Eclesiastes 3, que para tudo há um tempo determinado. E para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de colher, há tempo de plantar. Então, tudo há um tempo certo. E aí, a questão do tempo é de discernimento. Cada pessoa tem cada jovem tem o seu amadurecimento. E eu acho que conta muito nesse momento, né, Luiz? O conselho dos pais, o conselho pastoral, para ajudar nesse discernimento se o tempo é ou não é chegado. Tem um desenho que, eu não sei se os jovens conhecem, o desenho que é um círculo. É um círculo assim, o círculo, ele tem a primeira parte espiritual, a parte espiritual do jovem que quer casar, namorar, tudo. Depois, dentro desse círculo, vem a parte profissional dentro do ciclo. E por último, dentro do ciclo menor, vem a parte sentimental. Então, tudo tem um conjunto. Essas três partes têm que estar unidas, não pode ser uma coisa de qualquer forma, não. Tem que ter uma norma para isso aí, né? Muito interessante. O jovem Guilherme também, Luiz, tem uma pergunta para fazer. Vamos lá. Pastor, quais perguntas que nós jovens devemos nos fazer antes de namorar?
Eu creio que o jovem está pensando em namorar, deve responder algumas perguntas. Vou botar todas, pelo menos algumas tem que responder. O seu namoro, você acha que a sua idade é uma idade propícia para o namoro? Primeira pergunta deve responder. Bom, por isso que eu não coloquei aqui a idade A, tal. Você tem que responder essa pergunta. A segunda pergunta que você deve responder é o seguinte: esse namoro seu vai interferir na sua vida estudantil, profissional ou espiritual? Vai interferir? O que vai mudar com esse namoro seu? Você tem que responder essa pergunta aí. E a terceira pergunta: o que você espera desse namoro para o seu futuro? Relativo ao seu futuro, o que você está esperando desse namoro seu? Você tem alguma perspectiva? Ou o que você está pensando nesse namoro? E você tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, por que você quer namorar? Então, são perguntas que o jovem tem que ter uma resposta. Não, eu quero, por que você quer namorar? Então, ele tem que responder essas perguntas para até com ele mesmo. Ele, como servo de Deus, ele precisa responder essa pergunta para ele poder fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Porque existem namoros que são destrutivos. O jovem começa a namorar, ele acaba com a vida espiritual, acaba com a vida profissional dele, tinha um futuro pela frente, tinha que estudar, tinha que preparar, e ele começa o namoro e perde todo o foco dele, né? E vai perdendo os objetivos da sua própria vida. Então o jovem tem que lembrar disso. Por exemplo, você como templo do Espírito Santo, você vai deixar o Espírito Santo estar presente na sua vida, esse namoro seu aí? O Espírito Santo vai poder participar com você nisso aí? Então você tem que responder essas perguntas aí, para você poder estar querendo namorar, pensar se você está preparado espiritualmente, porque entendemos que o namoro é uma questão também espiritual, né? É uma questão espiritual, então você está preparado para analisar toda a sua vida espiritual junto com o conjunto da sua própria vida, né? Entendeu? Muito bom, hein? Pastor, até é interessante essa pergunta de o porquê que vai namorar. Porque às vezes o círculo ali do jovem, às vezes um começa a namorar, o outro começa, e aí o jovem ou a jovem não está namorando. Então ele começa a ficar ansioso, porque é o único que não está namorando. Então ele começa a ser ali, até passar um pouco, né, desse tempo, né? Já quer ser ansioso, quer ser apressado, e às vezes nem gosta tanto da pessoa, né? E já quer namorar porque o outro está namorando. Mas quando ele tem a consciência, não, ó, eu vou namorar, eu tenho condições, e porque eu amo, porque eu gosto, porque eu me interesso por essa pessoa. Aí vai perder o foco da vida estudantil dele, a vida espiritual, a vida profissional, que está com um projeto profissional pela frente. E porque queira ou não queira, isso vai consumir energia, vai ter que tirar algum tempo aquilo ali, vai tirar projetos que ele tinha já na cabeça. Então tem que pensar direitinho isso aí, se está na hora mesmo. E Luiz, pegando aquele ensino, né? A vida do servo, ela é profética. Quando nós nascemos, como diz Davi no Salmo 139, quando o corpo dele ainda informe os ossos, tudo já estava no livro do Senhor. Então uma pergunta boa esse namoro é profético? Né? Está no projeto do Senhor? Porque se está no projeto do Senhor, vai ser uma bênção na sua vida, e tudo que está no projeto está no templo do Senhor. Então essa é uma direção importante de ser buscada, né? Exatamente. Pastor, tem a pergunta da Brenda. A Brenda também gostaria de falar com o senhor. Pastor, quais são os cuidados que os jovens devem ter durante este período do namoro? Os cuidados que deve ter, né? Bom, nós temos alguns cuidados relacionados aqui, para lembrar o seguinte, por exemplo, tem jovens que às vezes eles usam aliança como se fosse aliança de casados. É um negócio assim, aquela aliança dizer que é compromisso, né? Mas isso aí é uma coisa que não é necessário, né? Um negócio desse. O jovem, e tem jovem também, ele mistura as finanças, vão aproveitar, vão compartilhar a finança do outro, como se tivesse um foco. Quer viver vida de casado namorando, é uma coisa que não existe, né? Misturar finanças. Tem outro que faz o seguinte, ó, tem a vida íntima, carnal, já começa a viver vida carnal, é outro problema que o jovem tem que estar muito cuidado com isso. A palavra diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não vai nessa que você é super-homem, essas coisas de teoria. É igual aquela questão de namoro e casamento. A pessoa, eu estou buscando minha alma gêmea. É coisa de mitologia grega. Certo? A mitologia grega diz o seguinte, que tinha um ser que tinha 4 braços, 4 pernas, aí alguém partiu no meio, foi cada um para um lado, um dia se encontrou essas 2 partes, e fica nessa mitologia aí. É a mitologia grega mesmo. Então, ó, a verdade é o seguinte, ó, não, o problema maior, os cuidados é a questão da intimidade, né? Que entra para o lado da intimidade, tira o foco do jovem para o futuro, e aí que é o grande problema. O problema começa a viver uma vida
Alguns vivem uma vida, parece até mesmo que já casou, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que o namoro pode trazer um grande prejuízo mesmo. É que os pastores sempre orientam as ovelhas, né? Hoje o namoro no mundo vale tudo. Hoje o namoro no mundo já não tem mais limites. E podemos até ampliar e atualizar para hoje. Hoje o namoro no mundo gospel está muito assim. Mas o namoro na presença do Senhor tem limites. Mas não é o limite que uma religião estabelece, são os limites da palavra, são os limites do Espírito. E às vezes o jovem pode, mas se ele está tendo alguma situação e ninguém sabe, não tem problema. Não, a questão é que o Senhor sabe de tudo. Então, quando o namoro ele é consagrado ao Senhor, o Senhor abençoa, né? O Senhor prospera, as coisas vão fluindo e nisso o Senhor é glorificado. Agora, outro ponto importante o jovem vai terminar o namoro. E tem muitos jovens que ele é muito corajoso para namorar. Na hora de terminar, ele perde com coragem, certo? Então, é o seguinte, existem algumas recomendações, até por questão ética, você não vai terminar um namoro com a pessoa, você vai terminar no dia do aniversário da pessoa, certo? Você não vai terminar por telefone. Se você for namorar, você for conversar com a pessoa, mas você não vai terminar um namoro mandando um amigo falar com ele, fala com ela que eu não quero mais nada com aquela pessoa, não. Quer dizer, você vai deixar feridas profundas naquele namoro ali, que vai depois, haja perdão por aquilo ali, né? Fala que a questão perdão, haja perdão por aquilo ali. É o seguinte... Haja abertura de seminário. Haja abertura de seminário, né? O sujeito manda rede social para outro, tô terminando com você. Rapaz, às vezes você terminar na frente de outras pessoas, olha só, por que você tem que terminar na frente de outros para todo mundo vendo só, a partir de hoje, quer dizer, uma coisa que vai deixar uma ferida, para curar essa ferida aí, rapaz, o negócio vai ficar difícil. Então, às vezes é o seguinte, mudando de lugar, eu estou mudando, então mudou e avisou, só que mudou e não está mais. Quer dizer, faltou respeito. É verdade. Faltou respeito, faltou ética, faltou a espiritualidade. Isso aí não é coisa de servo não, viu? Não é coisa de servo fazer isso não, viu? Eu acho que a pessoa merece você conversar com a pessoa, não ter um interesse mais, já terminar o namoro, terminou. Porque são problemas que o namoro tem gente que terminou o namoro e ficou com a ferida o resto da vida para aquilo ali, com a forma que ela foi desprezada. Então ninguém aceita ser desprezado, né? Boa palavra, Luiz. Então isso é muito importante, viu? Luiz, a Rafaela também tem uma pergunta para fazer da classe dos jovens. Pastor, qual seria o papel dos pais no relacionamento dos filhos? Qual é a importância dos pais? Os pais, vamos lá, os pais é uma autoridade de Deus colocada na vida dos filhos. Ele chama autoridade espiritual, né? Os pais, eles devem preparar o filho para o futuro. E preparar os filhos também, orientando o filho, meu filho, sobre o namoro, você tem que se preparar. Eles vão orientar os filhos, porque os pais, às vezes, o grande problema é que os pais não têm essa conversa necessária e íntima com o filho. Às vezes há uma interferência indevida dos pais no namoro, porque eles querem que o filho namore com o que eles querem, né? O filho vai ter que escolher, não tem jeito. É uma coisa natural. Agora, o filho, depois eu vou dar mais detalhes sobre quem vai casar, tudo. O filho é necessário que ele ouça também os pais, porque os pais é uma autoridade colocada de Deus, colocada sobre a vida dele. Então, e os pais têm que saber onde está o limite dele, porque tem pais, o seguinte, tem pais que ele quer entrar na intimidade do filho. Por exemplo, o filho, vou dar um exemplo. O filho tem um quarto dele lá na casa dele lá. Ele tem a intimidade dele. O pai deve deixar o filho com a intimidade dele, porque ele vai ter que ter a experiência dele. Tem um psiquiatra brasileiro que diz o seguinte: os pais não querem ver os filhos sofrer, mas vão precisar sofrer para ter experiência de vida. O pai quer segurar na mão do filho o tempo todo, mas chega uma hora que ele vai ter não. Ele vai ter decepções, vai ter tristeza, vai ter alegria, vai ter tudo. É a vida é assim mesmo. Como diz uma questão seguinte, existe o sol, existe o dia, existe a noite. Se existisse só o dia, fosse só claro o sol o tempo todo, não tinha uma ave viva na terra, tinha morrido tudo. Tem que ter a noite também para poder ter o frescor. Então, às vezes, as pessoas passam as noites da sua vida e os pais têm que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Né? É interessante, pastor, quando a gente olha para a palavra e vê o conselho de Isaac para Jacó. Né? Ele deu o mesmo conselho para Jacó, para Esaú. Né? Para Jacó, vá até Padã-Arã e procure alguém da nossa parentela. Para Esaú foi, não case com as filhas de Et. Né? É o conselho espiritual, porque os pais querem isso, querem que os filhos
tenham relacionamentos com pessoas espirituais que vão fazer bem para os filhos. Quero o né? melhor para os filhos, os pais querem o melhor para os filhos. Né? É isso Exato. mesmo. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta que um jovem vai fazer para o pastor. Pastor Luiz, quais são os sinais no namoro que resultará futuramente um divórcio? Bom, primeiro ponto, a Bíblia recomenda em 2 Coríntios, 6,14, vale a memória, 6,14, que não entre em julgo desigual. Ou seja, você namorar com uma pessoa que não é servo de Deus, não é crente. Segunda coisa, você observa bem o seguinte, por exemplo, julgo desigual, primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que observar o seguinte, você vê aquela pessoa que é muito agressiva. Eu me lembro muito bem de uma jovem que ela estava namorando um rapaz, até da minha igreja lá. Aí ela foi um dia na casa dele, ela viu a forma que ele tratou a mãe dele agressivamente. No outro dia terminou o namoro. Aí falou comigo, falei, você fez muito bem, porque ia acontecer isso com você. A forma que ele tratou a mãe dele, ia tratar você no futuro. Então ela já observou. A jovem tem que ter sabedoria para isso. Então veja só, existem os casos, porque um namoro como esse, um casamento como esse, com um sujeito agressivo assim, nenhuma mulher aguenta um negócio desse mais não. Já há uns tempos que a mulher hoje não aguenta esse negócio de ficar aquela agressiva. Hoje tem lei da Maria da Penha, tem tudo aí. Ninguém aguenta esse negócio de ficar sofrendo a vida toda na mão de um sujeito agressivo assim. Não aguenta não. Então a pessoa até sabe respeitar. Outra coisa, intimidades. Já começou o namoro com intimidade demais, sei o quê, é à vontade, é tudo liberado. Normalmente as pesquisas têm mostrado que esses namoros que dá em casamento, o casamento não vai em frente. Outras coisas, trata os pais com desprezo. Os pais com desprezo. E, por exemplo, a namorada, às vezes as mulheres, eu estou estudando muito, né? A mulher tem uma cultura elevada, o sujeito tem uma culturazinha de baixinho ali, ele tem só o primeiro grau. Veja só, nada de desprezo contra ele, mas há essa questão. Às vezes a mulher, ela despreza a pessoa, desrespeita, a cultura dele é baixa e ela tem uma cultura alta demais, e ela não respeitou já no namoro. Na frente não vai dar certo, não. Porque já está desrespeitando ali. Ela tem até vergonha dele, porque isso aí, não vou nem falar o que ele faz na vida não, porque senão vai ser, tipo assim, ela fica envergonhada com o sujeito que está namorando. Porque lá não vai dar certo não, porque já está envergonhado no namoro, no casamento depois vai ficar envergonhado do mesmo jeito, até pior. A pessoa, outra coisa importante, se o aspecto físico é mais importante que qualquer outra coisa. Porque a pessoa acha o físico da pessoa é bonita, não sei o quê, é bonitinha, não sei o quê. Mas depois, quando você casar, você vai ver que o negócio não é bem assim, não. Depois vai ver tudo amarrotado, negócio todo, não é aquela decoração toda, não. Então, você pode decepcionar com isso. E também o tempo passa também, o tempo passa. Então, essas coisas, se o aspecto físico é o principal, ou se casa apenas por gosto da família. Tem família que quer influenciar o jovem e a jovem para casar com fulano de tal, né? Só casa para agradar a família. Isso não vai dar certo, não. Isso vai ser problema. Então, você tem que observar muitos detalhes. São muitas coisas, né? Que dá para você ver como jovem, quer fazer igual Paulo. Paulo falou assim, quem é melhor ficar como ele, né? Paulo falou, é melhor ficar como ele. Se a pessoa não quer casar, fica como ele, que ele não estava solteiro, é melhor ficar. Tem coisa que é melhor ficar mesmo. Antes só do que mal acompanhado. Né? Então tudo isso, a pessoa vai tá namorando. Esse namoro aqui vai dar divórcio, hein? Está namorando com alguém, tem uma doença grave, um problema escondido, que ela não falou antes de casar. É verdade. A pessoa descobriu depois que casou, o que você tinha essa doença aí, se era desse jeito, não falou nada comigo, o negócio pode complicar, hein? Então, está namorando, se esse namoro vai avançar para o casamento, já tem que se preparar a pessoa e falar tudo, a vida passada dela, o que ela tem, para que o quê? A verdade prevaleça, já antes do casamento, porque depois do casamento você falar a verdade, não vai adiantar não, hein? Isso pode dar problema, hein? E não é honesto, né, Luiz? Não é do servo, né? Aproveitar que tem sempre novos que estão assistindo, jovens novos, a expressão que o pastor Luiz usou, que é o jugo desigual, que foi a expressão usada pelo apóstolo Paulo, que ele pega emprestado o jugo dos animais. Você tinha ali, quando você botava uma junta de bois, 2 bois juntos, iam puxando o arado. Então eram 2 animais da mesma espécie, do mesmo porte. Então eles dividiam o peso. O que era o jugo desigual? Era você colocar animais de espécies diferentes. Um boi, por exemplo, e um jumento. O boi ficava muito sobrecarregado, porque tinha que puxar praticamente sozinho. Então Paulo compara isso ao casamento. De espécies, um servo e um ímpio. O servo ou a serva vai ter que levar sozinho o seu lar, oração, jejum, porque o outro não vai orar, o outro não vai buscar o Senhor,
o outro não vai à igreja. Então esse lado de cá fica sobrecarregado e acaba não suportando e provoca o quê? Um sofrimento. O animal mais forte, que tem que puxar a carga só, ele acaba muitas vezes sendo sobrecarregado e se ferindo com o peso. Então, geralmente, esse tipo de casamento traz um peso muito grande, traz uma sobrecarga, traz muitas feridas e, no fim, geralmente, acaba não dando em sucesso, né? Demora, pastor, também, né? Se colocasse o jugo desigual, por conta disso, o trabalho feito pelos animais não era o mesmo. É verdade. Então, o resultado... Atrasa, né? Atrasa o resultado. É verdade. Gerando, mais uma pergunta, né? A da Isabela. Pastor, o senhor comentou sobre o jugo desigual. Mas e o namoro entre servos? Como é o namoro na obra? Bom, o namoro na obra, primeiro tem que explicar o seguinte. O namoro no passado, nós começamos a explicar aqui, era a jovem de um lado, o jovem do outro, os pais no meio, né? Os pais vigiando tudo ali o tempo todo. Eu me lembro quando namorava que a mãe da minha esposa ficava vigiando o tempo todo. Deu a hora, já tava, então tem esses vigia todos, era assim mesmo, era muito vigia. Agora houve a liberdade de namoro. O namoro da obra é da seguinte forma, por exemplo, o jovem quer namorar. Eles, evidentemente, o pastor, ele não vai interferir, mas ele vai estar ciente, vai informar o pastor. O jovem é bom consultar o Senhor antes de partir para uma aventura dessa, consultar o Senhor, se é isso mesmo que eles querem mesmo, consultar. Então, o namoro na obra é o seguinte, você vai verificar. O namoro na obra não é um namoro que você namora para poder se divertir, para passar tempo. O namoro na obra, nosso entendimento, é compromisso. O jovem está namorando com outro? Está namorando, tá. Bom, ele está namorando com um projeto futuro já. Não é namorar por namorar, não existe namoro. Às vezes é muito jovem que namora por namorar, mas isso aí não está não é o que o Senhor quer para você, sua vida na obra, não. Você está namorando, o namoro tem que ser uma coisa para a gente, nós pensamos que o namoro tem que ser uma coisa, um projeto já para o futuro. O jovem está estudando, não tem problema, ele está preparando a profissão dele ali, está fazendo um curso, já está encaminhado, vai demorar um pouquinho mais. É perigoso. Namoros muito longos, hein? Namoro longo é perigoso. E você tem muito cuidado com esses namoros que não terminam nunca, vai um namoro prolongado demais, não sei o que a gente não sabe o que vai dar. Então o namoro na obra, pra gente, é um preparo para o casamento. É um preparo para o casamento. Não é namoro para se divertir, passar tempo, não sei o que. É preparo para o casamento. Por isso que nós sempre colocamos que o namoro tem que estar, primeiro, o espiritual, o profissional, depois o sentimental. Agora, evidentemente, não tem uma regra rígida disso aí, mas o jovem, ele está namorando, ele tem um preparo ele tem um preparo na vida, preparando a vida profissional dele. Alguns estão estudando, outros preparando, mas você sabe que ele está galgando os caminhos para ele ter a profissão e chegar no casamento. A jovem está esperando ali, tudo bem, sempre acompanhando. Então, o servo disposto a obedecer. O caminho que eu quero, o namoro, isso aqui, o compromisso que eu quero. Agora, o jovem que não tem nenhuma perspectiva profissional, não tem nada, não é recomendado não. Na obra não é recomendado não. Não tem perspectiva nenhuma. Você vai ser o que da vida? Está se preparando para quê? Não, eu também não estou preparando para nada. Agora, preparar para o namoro, tá, né? Então não dá. Isso aí, quem tem que ter sabedoria é a jovem mesmo. A jovem vê que o negócio não tem, isso aí não vai ter futuro não. Tem coisas que dá para ver que não tem futuro, dá para ver. Então, o Senhor deu uma visão. Quando o Senhor orientou sobre o namoro na obra, a visão concedeu o seguinte, a visão o Senhor mostrava, quando tratava do assunto sobre namoro, o Senhor falava o seguinte, o coração de um jovem, as seguintes palavras misturadas em ordem, no seu interior, no interior do jovem, vida afetiva, vida profissional e vida espiritual. Essas palavras estão misturadas no coração do jovem. E o Senhor colocou a seguinte ordem, vida espiritual, vida profissional e vida afetiva. Então você vê aquela ordem que eu falei, a ordem que o Senhor deu, esse é o roteiro recomendado pelo Senhor, né? O namoro na obra, o roteiro é esse. Para que o casamento seja uma bênção. Por exemplo, uma bênção quando o irmão for namorando, ficou noivo, que o noivado também, eles vão verificar, consultar ali, levar para o pastor, mas eles consultam o noivado. E a data do casamento, evidentemente, vai para o grupo de intercessão, para ver a data, para consultar o Senhor. Mas essa parte, o pastor não interfere o mínimo possível disso aí. O pastor é informado. Ele vai participar. O jovem está namorando, informa o pastor,
ele é do grupo Louvor, ele é do grupo tal, informa o pastor dá uma palavra dele ali, e o pastor está sabendo, é bom sempre estar informando o pastor essas coisas, não fazer da sua cabeça de qualquer jeito e ficar escondido, não precisa esconder, não tem proibição para isso, mas tem orientações, né? Tem orientações, certo? É isso. Dentro do que o Luiz falou, há um versículo em Provérbios muito adequado acerca da vida profissional, que é Provérbios 24, 27, que é para o jovem. Fala assim, sai para fora, cuida dos teus negócios, prepara a sua lavoura, depois vem e constrói a sua casa. Eu acho que é bem dentro do que o Luiz falou, né? Essas etapas na vida do jovem até constituir a sua casa, o seu lar. Há mais perguntas, Jerônimo, jovens? O Rafael tem uma pergunta também aqui para o pastor Luiz. O Rafael, pastor, geralmente ele faz umas perguntas difíceis. Complicou, hein? Não, que isso. Pastor Luiz Eugênio, nós sabemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos direciona. E a pergunta é dos jovens, os jovens perguntam quais conselhos o jovem encontra na Bíblia, na palavra do Senhor, para a constituição de um lar. Assim, alguns conselhos bíblicos para o jovem, tem alguns conselhos. Por exemplo, aqui você vai ver aqui, por exemplo, em 2 Timóteo 2,11, 2,22, 2 Timóteo 2,12, foge também dos desejos da mocidade. Então, existem situações, as paixões da mocidade, alguns falam desejo, existe coisa que é bom o jovem fugir. É bom fugir, porque você, às vezes, fazer igual o José fez, tem coisa que tem que fugir mesmo, porque senão vai dar problema ali. Outra coisa que a palavra recomenda aqui em Salmo 41, esperei pacientemente no Senhor. Ninguém gosta de esperar nada, porque para quem espera, os dias são anos. É até uma palavra poética assim, né? Mas é isso mesmo. A esperar é difícil, mas às vezes é preciso esperar no tempo de Deus para você não se precipitar nas suas decisões, porque é recomendação bíblica, você esperar. Aqui você vê aqui outra recomendação de Timóteo, Timóteo 4, 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aqui Paulo falou para Timóteo, né? Os jovens, ele tem muitas coisas para dar exemplo na vida dele, né? E o apóstolo Paulo falou para Timóteo dar o exemplo na igreja, porque há uma cobrança da vida do jovem. O jovem, ele não é assim, podemos dizer assim, o jovem é um sofredor, não, ele é um servo de Deus igual o outro servo também, ele é um servo de Deus na igreja. Então, tem coisas que você deve, por exemplo, aqui, a palavra diz aqui, por exemplo, no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem coisas que você tem que guardar mesmo. Você vai guardar a palavra, que a palavra vai te proteger. O jovem tem que conhecer a palavra, guardar a palavra e viver na palavra. Agora tem outro versículo aqui, diz aqui, Paulo falando a Timóteo, eu sei quem tem crido, não negocie os princípios bíblicos. Você está namorando, se a pessoa falar com você assim, por que você não faz isso aqui comigo? Isso você não me ama. Quando alguém pede uma coisa para você, se ele te ama, é coisa nenhuma. Ele quer ferir o princípio bíblico para poder atender os desejos carnais dele lá. Então isso aí está contra a palavra. Então você deve saber o seguinte, faz igual Timóteo. Paulo falou a Timóteo, não negocie os princípios. Eu sei quem tem crido. Então você tem que ter a firmeza na fé, tem que ter a firmeza. E aqui diz aqui, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. Então, a mente tem que estar centrada nessas coisas, porque a batalha da mente é muito grande, né? A batalha da mente, a batalha para você vencer, os ataques contra a mente. Então, a verdade é que tem muitos conselhos na Bíblia sobre os jovens. Aqui, Filipenses 3,14, prossiga para o alvo. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Tem um versículo muito bom, até que o Marcelo gosta muito de usar esse versículo, 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, são muitos versículos que da palavra orienta, que são orientações gerais. Aqui, por exemplo, o amor, 1 Coríntios 13:4, o amor não arde ciúmes. Né? Tem gente, tem jovem que é o ciúme doentio mesmo, né? Doentio. Você tem que olhar também alguns pontos, que isso aqui já são mais defeitos, você tem que olhar o seguinte, eu lembro aqui um texto que diz o seguinte, Cantares 7:8, embora Cantares é um texto mais espiritual, mas diz o seguinte, o seu hálito
perfume de maçã. Ó, tem um sujeito tem um mau hálito, você dá um jeito aí, meu irmão. Dá uma ajudinha aí. Você fica com medo de falar? Uma pastilha, né, Luiz? Nem uma pastilhazinha. Nem pastilha resolve. Nem pastilha. Não, negócio é brincadeira, não. Mas vamos lá. Mas, Luiz, acho que um conselho bíblico, e um ponto que os jovens às vezes perguntam muito, é como ter certeza que é aquela pessoa ou se é aquele rapaz. E eu acho que o grande sinal é o amor. Porque se você ama aquela pessoa, é o grande sinal. Por quê? Porque Deus é amor. A única fonte de um verdadeiro amor é o Senhor. Não há outra fonte. E a palavra fala, ainda que eu tivesse o dom de profecia, se não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu falasse em línguas e não tivesse amor, de nada valeria. Então o amor é o dom supremo, o amor é o grande sinal que aquilo é do Senhor, não é paixão. Paixão é outra coisa. E aí o jovem fala assim, né, Jerônimo, que o jovem, Luiz, não, mas eu não sei se eu amo. Então você não ama. Porque o amor é um sentimento que não deixa dúvidas. É o sentimento mais nobre e mais intenso e mais profundo que um ser humano pode ter. Quem ama, sabe que ama. Se não sabe, é porque não é amor. Quem ama, cuida. É isso mesmo. Dentro desse contexto, Luiz, de cuidar do amor depois, na palavra, amor é classificado como fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, mansidão. E um fruto, se você não cuidar, ele morre. O fruto você tem que regar, tem que podar, tem que adubar, tem que ter sol, tem que ter luz, tem que ter vento. Então não é porque ama, acabou, não. Ama, mas você tem que cuidar do fruto. Isso mesmo. Tem que ter carinho, tem que ter respeito, tem que ter perdão, tem que ter dedicação. Se você cuidar bem do amor, que é o que ele falou, né? Você cuidar bem do amor, ele vai ficar vivo e bom para toda a vida, né? É isso mesmo. Ainda temos uma pergunta, pastor. É a última? A última pergunta. A última, Luiz. Então está acabando. A sabatina tá acabando, pastor. Vou passar para a Fernanda, para que ela possa fazer a pergunta ao senhor. Pastor, o senhor nos falou sobre as perguntas que nós devemos fazer antes de namorar. Certo. E antes de casar, quais perguntas nós devemos fazer? Eu tenho umas perguntinhas aqui, mas eu queria, antes de falar essas perguntas, o seguinte, lembrar os jovens que o namoro pela internet, não tem nenhum impedimento para isso, o namoro pela internet é uma coisa normal, que existe até uns 5 anos atrás, havia uma discriminação muito forte sobre o namoro pela internet. Agora, evidentemente, existe coisa que você tem que ter os cuidados. Na minha igreja mesmo tem 2 jovens que casou namorando pela internet, certo? Eu encontrei outra agora, aliás, até uma irmã lá de Sergipe, que namorando com um jovem daqui, aí eu falei, como assim, não, foi pela internet encontrando um casão. Aí eu achei interessante essa jovem, perguntei, vem cá, como é que foi esse encontro de vocês? Não, pastor, você está conversando pelas redes sociais, né? Tem rede para todo tipo aí, né? Rede para laçar a turma aí, né? Então a gente estava conversando lá, aí o que aconteceu? Aí ele convidou ela para ir fazer um lanchezinho no shopping. Foram lá no shopping fazer o lanche, lanchar no shopping certinho. Aí ele falou, e aí? Bom, aí fui para casa, ele foi para casa dele. E aí, vai acontecer o quê? Ele não falou nada. Aí eu achei a atitude da irmã também, é assim mesmo. A irmã falou, vem cá, a nossa situação vai ficar como? A irmã falou, como vai ficar a nossa situação? E o resumo, vão namorar ou não vão? Ele falou, não, vamos namorar. Aí ele não falou nada, acho que era meio tímido assim. E aí o que aconteceu? Começaram a namorar, depois de 9 meses, estão casados os dois aí já. Ah, que beleza. Conheceram pela rede social. Então, isso aí tem outro caso lá também, tem vários casos. Então isso aí hoje em dia, a pessoa tem uma certa desconfiança nisso aí, mas isso aí é normal, isso aí não tem nada normal disso não. Agora, o problema é na hora de se encontrar um com o outro, tem que encontrar um local que todo mundo, um shopping, um local movimentado, não pode encontrar um lugar deserto não, o perigo é isso, esse que é o perigo, né? Mas vamos lá, vamos voltando aqui, eu saí fora da pergunta da irmã aí, vamos lá. Bom, existem algumas coisas que você deve observar antes de casar. Por exemplo, vamos lá, vou lembrar algumas coisas, eu até anotei aqui. Primeiro, a pessoa desorganizada, ela vai ser desorganizada o resto da vida. Não adianta você querer organizar o desorganizado, não, querer aquilo ali mesmo, né? É aquilo ali, não tem jeito. Eu falei sobre mau hálito, tem um mau hálito, vê se dá um jeito de acertar esse dedo antes de casar, depois não vai ter jeito. Outra coisa, as pessoas têm umas manias estranhas, tem gente que tem umas manias que assusta. Tem uns irmãos que tem umas manias que assustam os outros mesmo. Outra coisa, às vezes você gosta de sair, de viajar, e não gosta de viajar de jeito nenhum, ficar só em casa. Você tem que conversar essas coisas de casar, porque depois vai ter problema. A outra questão importante também é o seguinte, sabe, tem gente que quer cobrar da esposa, embora hoje
essa cobrança pequena se ela sabe cozinhar. Hoje, às vezes, o marido cozinha, a mulher cozinha, todo mundo cozinha. Aliás, lá em casa quem faz a comida sou eu. Eu sou o cozinheiro oficial lá. Cozinha bem, então, assim mesmo, faço tudo lá. Então, às vezes, pergunta, existe uma situação que às vezes a mulher gosta de animais e ele não gosta. Ela traz um monte de animal para dentro de casa e aí começa a criar um conflito de bicho para todo lado, rodando para dentro da casa, e a pessoa, tem gente que não quer, não gosta, né? Então vocês têm que conversar essas coisas antes de casar, hein? Outra coisa importante também é o seguinte, ó, quantos filhos você quer ter? A mulher teve uma irmã que falou comigo, pastor, ela não podia ter filho nenhum, teve um filho, depois ficou preocupada, teve o segundo filho. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, irmão, acho que dá pra ter mais um filho ainda. Eu falei brincando com ela. Nossa, semana tava grávida. Falou, foi profecia sua, pastor. Eu falei, não, foi Susso falou isso aí, lançou uma profecia aqui, eu fiquei grávida. Mas aí ficou o terceiro filho, aí nasceu o terceiro. Olha. Aí ela ficou preocupada com o seu terceiro, agora nasceu, ela falou, pastor, eu queria ter o quarto e o quinto. Eu falei, aí também é demais, irmão. E o médico falou que eu não posso ter mais não. Eu falei, eu tô triste, muito chorando lá. Eu falei, peraí, isso não dá não. Tem gente que, você conhece pelo menos 3 defeitos dela? Ele só vê estrelinha, não conhece defeito nenhum. Eu falei, rapaz, você tem que conhecer os defeitos dela, alguns defeitos, e ela dele também. Antes de casar, tem que conhecer pelo menos alguns defeitos dele. Não é só um, não, alguns defeitos. Aí, normalmente, na minha frente já falam, pastor, ela tem uns defeitos aí que, você tá sabendo, né? E você sabe o defeito que ele conhece o seu também. Porque tem que conhecer, se vão casar sem conversar sobre os defeitos um do outro. Há uma pesquisa que os defeitos só se descobre 70% depois de casar. Antes não sabe de jeito nenhum. E esse que é o problema. Aí, olha só, perguntar sobre os defeitos. Você perguntar outra coisa é o seguinte, você tá noivo, a noiva para casar? Tô noivo, pastor, querendo casar. Como vocês fazem para evitar intimidades? Que, tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, o que você acha do divórcio? Em que situação você divorciaria? Então, eles têm que responder que, biblicamente, a palavra diz, a mulher não se aparte do marido, o marido não se aparte da mulher. Então, eles têm que entender o que é divórcio na Bíblia. Tem que entender isso, porque hoje está acontecendo. A mulher, qualquer coisa que... Tem muitas mulheres, qualquer coisa quer separar. Pastor, eu não amo mais meu marido, eu não sei o quê, não tem nenhum motivo bíblico, mas quer separar. Aí, outra situação importante saber o que você acha da sua esposa ganhar mais que você? Porque tem homens que têm a discriminação, que a mulher pode ganhar mais do que eu. Eu gostaria que minha mulher ganhasse mais do que me ajudasse ainda. Eu tô aí pra isso. Eu lembro do pastor que a mulher dele ganhou uma fortuna aí, da herança. Ele falou, eu não uso nada da minha mulher. Eu falei, rapaz, que conversa é essa? Tem que usar, rapaz. O que você acha da submissão bíblica? Submissão bíblica. Você entende submissão? Você aceita submissão que a Bíblia fala que a mulher... A submissão não é a pessoa... não é a pessoa escravidão. Submissão é sustentar a missão do marido, certo? Então, às vezes, a pessoa pensa que é escravidão, tortura, nada disso. A mulher, a Bíblia foi criada no mesmo patamar do homem, só que a submissão é questão de sustentar a missão do marido, ajudador do marido, né? Então, às vezes, a pessoa não entende e não aceita de jeito nenhum. Vocês vão morar onde? Não, morar com os pais? Não sei não, eu lembro de um jovem aqui em Vila Velha, que é Amadeu contando, que ele falou o seguinte, eu pergunto para ele, você vai casar? Eu vou casar. Tem um local para morar? Tem. Quanto você vai pagar de aluguel? Um salário mínimo, pastor, glória a Deus, um salário mínimo. E quanto você ganha? Um salário mínimo. Eu falei, irmão, então você vai viver de quê? Então, tem que saber direitinho, porque a despesa... como vai evitar a intromissão dos pais? Você pode ter filho, já sabe uma noção. Às vezes a pessoa nem sabe, não fez exame nenhum, não sabe, né? Você pode... Como descreva o amor que sente por ela. Marcelo falou uma coisa interessante. Como que você descreva o seu amor por ela? Como é o seu amor por ela? Então, Jesus falou que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que amor difícil, amor sacrificial, né? De entregar mesmo. E outra coisa aqui, por que você deseja casar com ela? Então, é importante saber também. Por que você quer casar com ela? Por que você quer casar com ele? Tem uns que querem casar para livrar da família, sair de casa, alguma coisa aí, existe alguma coisa do passado que vocês estão escondendo do outro aí? Não, pastor, nós já falamos tudo, conversamos tudo. Então, irmãos, essas coisas... Você tem dívidas que vai levar para o casamento? Pergunta para ele e ela, você tem dívidas? É bom saber, porque depois que casou, aparece dívidas que ninguém sabe de onde, aí se dá um problema no casamento.
Então, olha só, vocês têm que se preparar, ter um orçamentozinho, já pensar em fazer orçamento, planejar a sua vida, que vocês vão ter uma casa de vocês, ter uma coisa de vocês, pensar em planejar a receita e despesa de vocês. Basicamente, são umas perguntas aqui. Okay. Tem outras, mas isso aqui é o bastante. Se a pessoa conseguir responder tudo isso com sinceridade, vai ser uma bênção, um futuro, e o Senhor estará neles, né? Amém? Amém. Nós estamos chegando ao fim do nosso segundo programa, Evangelho Sem Fronteiras. E queríamos agora dedicar esse momento final para orar por você, jovem, para que você possa ter um lar consagrado ao Senhor. Uma igreja forte é formada por famílias fortes no Senhor. Nós agora vamos ouvir um louvor e durante esse hino coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero ter uma vida profética. Que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. E depois do louvor, a oração com a imposição de mãos dos pastores. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Oramos a Ti, Senhor, clamamos o poder do sangue de Jesus, pela vida desses jovens, Senhor, que eles tenham sabedoria na escolha do seu destino profissional, na escolha, Senhor, da companheira ou companheiro que viverão, Senhor, na escolha das suas próprias vidas, Senhor, espiritual, seja uma decisão diária de bênçãos para o caminho deles, Senhor. Abençoe esses jovens e dê sabedoria de como viver nesse mundo tão difícil, Senhor. Opera com a Tua graça, a Tua misericórdia. Oramos, pedimos pelo sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos jovens, do pastor Luiz Eugênio, do Jerônimo. Que Deus vos abençoe
e a paz do Senhor a todos. Amém. Amém.